Bom dia, meu irmão, minha irmã, a paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Manhã de sábado, 24 de outubro de 2020. Que bom falar com você mais uma vez, deixando aqui a palavra de Deus e orando pela sua vida também, tá bom? Queremos sempre lembrar das redes sociais, dos canais, né, onde nós temos transmitido, falado do amor de Jesus. Nós temos a página da igreja no Facebook, Igreja Metodista Triângulo em Carangola. E temos também esse canal aqui no YouTube, tá bom? Então é importante você que vai estar me assistindo nesta manhã, deixe os seus likes, tá bom? Seus comentários, compartilha, porque é importante para que o canal possa ganhar força e assim alcançar mais pessoas, tá ok? Nesta manhã eu quero dar sequência à nossa leitura, à nossa meditação aqui no livro de Atos dos Apóstolos. E hoje nós vamos deparar com no capítulo 24, Paulo, o apóstolo Paulo, dando sequência à sua viagem missionária. E nós observamos aqui as prisões de Paulo. Interessante quando você começa a pensar sobre Paulo, e aqui no livro de Atos fala muito sobre isso, das suas prisões, né? Momentos que Paulo enfrentou na sua vida, seu ministério. Mas interessante que Paulo aproveitava essas oportunidades, como eu falei nos vídeos anteriores, né, para falar de Jesus. E também Paulo aproveitava esses momentos nas prisões para escrever cartas, evangelizando as pessoas que estavam longe. Olha que coisa interessante. Paulo aproveitava, né, as oportunidades para falar de Jesus para quem estava próximo, e aqueles que estavam distantes, ele mandava cartas falando do amor de Jesus, da alegria de servir Jesus, mesmo nas prisões. A lição que eu quero deixar aqui para nós nesta manhã é que nós precisamos, como cristãos, estar nos preparando ou preparado para enfrentar esses tempos de perseguições, de prisões, de abandono, que na missão nós encontraremos esses desafios na caminhada cristã. Então, você que vai estar me ouvindo, me assistindo, preste atenção nisso, em nome de Jesus. Não abandone a sua fé, não largue os caminhos de Jesus por causa de perseguições, por causa de desprezo, por causa de zombaria. Simplesmente foca o seu chamado na pessoa de Jesus. E aqui no versículo 5 fala algo interessante, que fala que Paulo ele é chamado de peste. Versículo 5 do capítulo 24. Paulo ele está preso e agora alguns homens falam que Paulo é uma peste. É o que está escrito aqui na minha Bíblia. Depois você pode conferir na sua aí. Interessante que para esses homens, Paulo era uma peste. Mas para Deus, quem era Paulo? Então, aquilo que o homem fala de você não pode te abater, se realmente você tem convicção daquilo que você é diante de Deus. Aquilo que você é diante de Deus tem um valor imenso. Então, aquilo que o homem expressa da sua vida não tem muito valor. Então, para Paulo, para as pessoas que Paulo é uma peste, mas para Deus, Paulo é um grande instrumento escolhido para levar as boas novas do Evangelho. Aqui no versículo 16 do capítulo 24, Paulo fala uma coisa interessante. Olha o que ele fala. Por isso também me esforço para sempre
ter consciência pura diante de Deus e dos homens. Então Paulo é chamado de peste, mas ele está falando que, olha, eu me esforço para ter uma consciência pura, tanto diante de Deus quanto diante dos homens. Então, meu irmão, minha irmã, nós precisamos nos esforçar para dar bom testemunho, para que o nome de Jesus ele seja sempre exaltado em nossas vidas, que as pessoas possam realmente ver que nós somos servos do Deus Altíssimo, que nós adoramos o Deus Altíssimo. Se porventura levantar alguém contra nós, se porventura levantar, nós vamos saber que isso é o inimigo que está se manifestando, querendo atrapalhar o nosso crescimento e o nosso envolvimento no reino de Deus. E aqui no versículo 24, Paulo ele vai falar para o governador Félix e a sua esposa Drusila a respeito de Jesus. Ele vai pregar falando a respeito de Jesus. E no versículo 25 fala que quando Félix ouviu essa mensagem de Paulo falando de Jesus, falando dos princípios espirituais, diz que Félix ficou com medo. Por isso, meu irmão, minha irmã, que ele não se converteu. Porque quando nós ouvimos o evangelho e ficamos com medo, aí nós fugimos, aí nós rejeitamos. O evangelho de Cristo ele precisa trazer em nossos corações um confronto para que nós venhamos nos arrepender dos nossos pecados. Medo, não. Por isso que Félix ele não vai se converter, porque ele ficou com medo do evangelho. E nós não podemos ter medo do evangelho. E existem muitas pessoas que têm medo do evangelho, por isso que não se converte e não deixa Deus trabalhar, tá bom? Então, Félix, o governador, ele ficou com medo quando ele ouviu o evangelho. Medo do evangelho. Se nós temos medo, com certeza nós vamos fugir. O medo faz isso, Então, o temor, o respeito a Deus nos faz nos quebrantar na presença dele. Agora, o medo nos faz fugir. Então, deixe essa palavra para você nesta manhã. Faça a leitura na sua casa, tá bom? Com certeza Deus irá ministrar o teu coração. Mais princípios, é um texto muito rico. Aqui ainda fala, no finalzinho aqui desse capítulo, que Félix queria receber dinheiro de Paulo para soltar Paulo. Depois que eu ouvi essa mensagem aqui, queria comprar Paulo, Mas Paulo esperava em Deus, na ação de Deus. E assim deve ser nossas vidas também, esperar em Deus. Não agir na carne ou usar os nossos jeitinhos humanos para resolver as coisas. Vamos esperar em Deus e deixar Deus trabalhar por nós. É isso que Paulo vai deixar bem claro para Félix aqui, tá bom? Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por esta manhã de sábado, onde nós temos a oportunidade de falar com o Senhor mais uma vez e poder também contemplar mais um dia na Tua presença, meu Pai. Muito obrigado. O Senhor tem sido um Deus misericordioso, bondoso, fiel para conosco, mesmo nós sendo pecadores, falhos, meu Pai, às vezes não cumprindo aquilo que é para ser feito na Tua obra. O Senhor nos dá a oportunidade do arrependimento, de recomeçar e prosseguir na nossa caminhada de fé, meu Pai. Pai querido, coloque em nós o Teu Espírito Santo a cada dia, nos dando a direção, nos dando a estratégia, a força, para que nós possamos sempre ter uma palavra de fé, de esperança, aos corações que estão caídos, aos corações que estão abatidos, que nós possamos ser, meu Pai, boca de Deus nessa terra, assim como Paulo, o apóstolo, anunciava a Tua palavra, pregava o Teu evangelho e vidas eram transformadas, meu Pai. Nós também precisamos, meu Pai, dessa ousadia, dessa coragem sobre nossas vidas, meu Pai. Nós também queremos repreender nesta manhã a doença, a enfermidade sobre essa vida, sobre esta casa. Da cabeça às plantas dos pés, toca com o Teu bálsamo, passa Tuas mãos purificadoras e o Teu nome será glorificado. Eu também quero orar por Carangola, meu Pai. Abençoe nossa cidade, cada bairro, cada morador, cada família, cada igreja, cada pastor, cada ponto missionário. Esteja abençoando, meu Pai, visitando, restaurando
e quebrantando e tirando toda obra de macumbaria, de feitiçaria, toda obra contrária contra essa cidade. Nós repreendemos em nome de Jesus e profetizamos que Carangola pertence ao Senhor Jesus, meu Pai. Faça dessa cidade uma cidade próspera, uma cidade, meu Pai, que crê em Jesus como Senhor e Salvador. E assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, recebe essa palavra, recebe essa oração, tá bom? Um bom sábado e um bom domingo na presença de Jesus. Um forte abraço.